Olá meninas, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal sobre o devocional Ele é no meu jardim da oração. Espero que todas estejam bem, na santa paz do Senhor Jesus. Hoje é o 16º dia do nosso devocional e nós vamos ver que Deus está sempre atento. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse devocional encontra-se nesta Bíblia Verdadeira Identidade e nós fazemos aqui no canal uma vez na semana, todas as sextas-feiras. As artes, que são essas daqui que a gente faz colagem na Bíblia, estão no meu grupo do WhatsApp. Se você quiser participar e ter acesso a essas artes que são gratuitas, é só falar comigo no direct do Instagram, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Quem tem essa Bíblia que está fazendo comigo no grupo do WhatsApp, pode me acompanhar por aqui, né, lendo juntamente na Bíblia comigo. Se você não tem essa Bíblia e quer me acompanhar, é só me acompanhar aqui pelo canal, tá? Você pode fazer com uma Bíblia com espaço para anotação ou sem espaço para anotação, que você tiver aí na sua casa. O devocional encontra-se na página 1016 e está em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 4 a 7. A parte do devocional, ela encontra-se nesta página, mas os versículos, eles estão na página anterior, tá? O versículo 4 a 7 está aqui. O título é Cuidado com os votos precipitados. Vou pegar uma caneta aqui para estar lendo com vocês, fica mais fácil. Então, eu vou ler com vocês esse pedacinho aqui, todo, tá? Do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 7, para a gente entender do que se trata esse título, né? Porque aqui, a partir do versículo 8, já entra em outro título, a vaidade das riquezas. Então, para a gente entender melhor o contexto, vamos ler do 1 até o 7. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos e de muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Aqui no devocional, que o pregador nos avisa do perigo de fazermos votos a Deus e tardarmos em cumpri-los. Aqueles que não cumprem as promessas feitas a Deus são considerados tolos aos olhos dele. Deus prefere que o seu povo fique calado do que faça votos que não podem ser cumpridos. Você já fez promessas de maneira tola? Como? Deus, se o Senhor me der isso, eu prometo. Ou, Deus, se o Senhor me livrar dessa encrenca, eu nunca mais farei. Lembre-se, Ele está atento e a responsabiliza por toda palavra que você pronunciar. Se você não puder fazer o que diz, então não diga nada. Também está dizendo para a gente ver em Mateus 5, versículo 33 a 36, que eu também vou abrir aqui com vocês, tá? Deixa eu passar para cá o meu marca-página. Ele fala praticamente a mesma coisa de Eclesiastes. Então, Mateus 5, versículo 33 a 36. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, lá em Eclesiastes. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei.
Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Então aqui ele está só afirmando o que foi dito em Eclesiastes, que nós não devemos fazer juramentos. Então os votos daqueles dos Antigos Testamentos é o mesmo significado de juramentos ou promessas, tá? Então você fazer um voto é a mesma coisa de você fazer um juramento a Deus ou fazer uma promessa. Há muito risco, por exemplo, você prometer para Deus uma coisa e não cumprir. Você está sendo falsa diante de Deus. Você está, prometendo uma coisa que você não é capaz de cumprir. Nós já vimos várias histórias no Antigo Testamento de personagens bíblicos que não conseguiram manter o seu voto e acabaram quebrando o voto e as consequências não foram boas, ou que fizeram votos idiotas e acabaram não cumprindo, como a filha de Jefité, né? Como o voto de Jefité de sacrificar aquele que primeiro ela encontrasse quando voltasse da guerra, se ele ganhasse a guerra, Deus desse a vitória a ele. E a pessoa que ele encontrou foi a filha dele, né? Então, assim, não vou entrar em detalhes aqui, tem aqui na playlist das Mulheres da Bíblia, se você quiser assistir um estudo sobre isso. Mas foi um voto tolo, né? Então a gente fala, idiota, mas é a mesma coisa que tolo, tolice. Não pensou antes, não pensou nos riscos que estava correndo na hora de prometer algo para Deus. Então, quando a gente vai na nossa oração fazer um voto para Deus, eu vou jejuar por tantos dias com o propósito tal. Aí, se o senhor, eu jejuar tantos dias, o senhor me dá tal coisa. Eu acho que isso é negociação. Isso parece uma negociação. Se eu fizer isso, o senhor faz aquilo. Sabe? Como se você tivesse botando condições para Deus, né? Então eu acho que o voto ou o juramento é uma coisa muito séria. Você tem que estar ciente de que você vai cumprir com aquele sacrifício. E você tem que estar ciente que se Deus quiser, ele vai cumprir a parte dele. Se ele não quiser, ele não vai cumprir, ele não é obrigado a cumprir, né? Então as pessoas às vezes acham que, se eu fizer jejum tantos dias, o Senhor vai me dar tal coisa. Mas você sabe se Deus quer te dar aquilo ali, aquela hora, naquele momento? Você sabe se isso é a vontade do Senhor? Então, se você quiser fazer esse sacrifício por amor ao Senhor, como uma maneira de demonstrar, né, o negar-se a si mesmo, um sacrifício que você está fazendo da sua carne por amor a Deus, e se for da vontade do Senhor que Ele te conceda esta graça, beleza. Agora, fazer como um negócio, eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua. Aí acaba que, né, às vezes Deus cumpre, dá a graça, e a gente mesmo não faz a nossa parte. Então, a gente tem que ter temor a Deus. Tema a Deus. A gente tem que ter temor a Deus. Temor é o quê? É respeito. É respeito, é obedecer ao Senhor, é fazer aquilo que é certo, por amor ao Senhor. Então, você tem que ter temor ao Senhor. Nós somos falhos. Deus é fiel. Mas nós não somos fiéis. Às vezes a gente não cumpre coisas que a gente promete para quem está do nosso lado. Às vezes, quantas vezes a gente fala para os nossos filhos, pode deixar que a mamãe vai comprar tal coisa para você. E depois não compra, enrola lá para a criança esquecer. Quantas vezes eu já não fiz isso? Tá bom, mamãe te dá. Para parar de encher o saco de estar toda hora pedindo. E depois eu enrolo e vejo que aquilo não é necessário, enrolo e não dou. Mas eu prometi que eu ia comprar. Entendeu? Então pode deixar que eu te levo para passear em tal lugar. E depois não cumpre. Quantas vezes meu pai já prometeu isso para mim quando eu era criança? Pode deixar que na próxima viagem nós vamos para tal lugar. Chegava as férias, eu ficava esperando, não ia para lugar nenhum, só ficava dentro de casa e ele não me levava para passear em lugar nenhum. Quantas vezes? Então, se a gente acaba falhando com os nossos, você acha que a gente não vai ter risco de falhar com Deus? Porque nós somos humanos e falhos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade antes de prometer algo para Deus. Se o Senhor fizer tal coisa, me der essa graça, eu vou fazer tal coisa. Será que a gente vai ter condições de cumprir mesmo com aquilo que a gente está falando para Deus? Então, por isso que em Mateus 5 nos orienta que a gente não fique muito de muitas palavras, falando muita coisa, repetindo muita coisa, né? Falando palavras vãs à toa, sabe? E o Senhor, que é o Deus do impossível, se for da vontade dele, se for o melhor para nós, ele vai fazer. Porque Deus sempre vê lá na frente, né? Nós não vemos, vemos o agora. Então, o que o devocional nos diz é que nós temos que ter responsabilidade de como nós
conversamos com Deus, de como nós oramos. Então, muito cuidado na hora de fazer a sua oração, no que você está falando para Deus que você vai fazer, o que você está prometendo para Deus que vai fazer e se você vai cumprir esse voto. E se esse voto não é tolo, e se esse voto realmente é necessário, e se realmente você tem condições de cumprir, né? Porque Deus está atento. Ele está atento não só nas nossas palavras, mas ele está atento também no nosso coração. Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Por que a gente quer tal coisa? Por que a gente está pedindo tal coisa? Sabe? Então o Senhor está atento, por isso que Ele é atento. Ele é atento às nossas palavras, Ele é atento ao nosso coração, à intenção do nosso coração. Então eu coloquei aqui um jardim, né? Que eu gosto de fazer esse devocional, o jardim da oração. Então eu escolhi aqui como se a gente estivesse ali no nosso cantinho de oração, no jardim, orando, conversando com Deus. E Ele está atento às coisas que nós falamos. Ele está atento aos sentimentos do nosso coração. Então, muito cuidado naquilo que a gente fala, muito cuidado naquilo que a gente promete para Deus, os votos e juramentos que a gente tem feito diante dele. Porque Deus não é como o homem, né? Deus é Deus. E nós temos que ter temor, respeito e responsabilidade nas nossas palavras. Agora a gente pode passar para a nossa colagem. Eu quero fazer aqui com vocês esse portãozinho e que ele possa ter movimento, tá? Ele vai abrir e fechar. Vamos recortar aqui a arte, adicionar a página extra, e aí vocês vão ver como que vai ficar a nossa colagem. Já recortei aqui, eu quis fazer essa ilustração bem grande, que era para preencher toda a página, tá? Então, eu vou preencher toda a página aqui. E eu quero colocar o portão aqui, tá? Só que eu gostaria de deixar vazado essa parte aqui, para que ficasse aparecendo o fundo, né, do balanço aqui atrás. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei uma tesourinha de ponta mais fina. Pode ser aquelas de cortar unha ou de costura que você tiver em casa, que tem a ponta fina, para você conseguir furar e fica mais fácil de recortar. Eu vou fazer um aqui para vocês verem. Então, precisa cuidado com o dedo, tá? Para não furar o dedo. Ó, então fiz um furo. E agora é só a gente ir recortando. Vou fazer aqui bem perto da câmera, para vocês poderem ver do celular, ó. Vai fazendo contorno para dar o vazado. Se você tiver estilete, também pode fazer com estilete, se você achar mais fácil, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho até você recortar cada retângulo desse branco, mas o resultado final vai ficar bem mais bonito. Porque vai ficar aparecendo, né, o fundo do balanço atrás. Ó. Tá? Então, na hora que a gente colocar, olha lá a rosa aparecendo, vai ficar mais bonito. Então, eu vou fazer esse processo com todos eles, ok? Já terminei de cortar, tá? Vazado. Não fica perfeito, né, gente? Porque é a mão, é cortada a mão, não é cortada a máquina, não é máquina de corte, nem nada. Mas dá o aspecto vazado, que é o mais legal, que eu quero deixar aqui, tá? Então, olha lá que bonito que fica aparecendo o fundo, né? Nós vamos colar somente essa parte aqui, tá? Essa parte aqui nós não vamos colar. Então, vamos primeiro adicionar o fundo. Então, tem aqui a parte do portão, nós vamos centralizar para que ele fique no meio. E a gente vai tirar o que sobrar, tá? Então, vamos tirar, ó, essa parte aqui, que não vai caber. E a gente vai tirar também essa parte aqui. E a gente vai colar somente essas duas partes.
E aí o portão vai abrir, fechar. A parte do título, se a gente colocar aqui, vai cobrir parte do balanço, certo? Pensei que a gente pode colocar aqui no canto, tá? Se aí na sua Bíblia tiver mais espaço para colocar aqui, ou você quiser colocar aqui, beleza. Eu vou colocar aqui, eu vou recortar essa parte aqui da madeira, para ficar parecendo como se fosse uma plaquinha, ó. Tá? E vou colar somente essa parte. Essa beirada aqui eu vou deixar solta, para que se eu quiser ler a palavra aqui, não vai ficar colada em cima. Então, a gente passa a cola só uma parte do verso, da figura, e o restante deixa sem cola, tá? Ó. Deixa sem cola. E aí, você consegue, né, afastar para ler quando você quiser ler essa parte aqui da palavra. Se você não estiver lendo, ela vai ficar como se tivesse colado, tá bom? Então, eu vou deixar assim. As borboletas a gente pode colocar aleatoriamente, quantas a gente quiser. Nossa oração ficou assim: Senhor, que as minhas palavras sejam sim, sim e não, não. Ajuda-me a não fazer votos tolos e a ter temor, respeito e sabedoria em minhas orações. Amém. A nossa decoração, então, nós terminamos. Espero que vocês tenham gostado do nosso portãozinho aqui em movimento e do nosso balanço no jardim, né? Onde a gente possa fazer nossa oração e ter sabedoria na hora de fazer, né? As nossas orações, porque Deus está atento a tudo que a gente fala. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo devocional. Ele é no meu jardim da oração. Deus abençoe a todos. Tchau!